Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar das equações exponenciais, sua definição e resolução. Mas antes disso, quero pedir que assine o sino de notificações e cliquem na subscrição. Sem mais delongas, vamos à aula. Primeiro vou definir equações exponenciais. O que é isso de equações exponenciais? É assim, toda a equação cuja incógnita figura no expoente recebe o nome de equação exponencial. Quais são os exemplos de uma equação exponencial? Temos aqui alguns exemplos. 2 elevado a x é igual a 16. Trata-se de uma equação exponencial. Temos um outro exemplo. 3 elevado a t menos 1 igual a 1 sobre 81. Mais um outro exemplo, 7 elevado a x igual a 1. Um outro exemplo, 3 elevado a x igual a 1 sobre 81. Um outro exemplo, 2 elevado a x igual a raiz quadrada de 4 elevado a 3. Então, estes são alguns exemplos de equações exponenciais. Vamos resolver equações exponenciais. Resolução de equações exponenciais. Como resolver uma equação exponencial? Se temos a elevado a p, que é igual a elevado a q, isto equivale a ter o quê? P igual a q. E de tal maneira que o a seja positivo, não é? A tem que ser maior que zero, e o mesmo a tem que ser diferente de 1. Ao resolvermos uma equação exponencial, temos que respeitar esta condição, né? Temos aqui uma igualdade entre duas potências, né? Entre duas potências, dois membros, neste caso, bases devem ser iguais numa primeira fase, e em seguida temos que encontrar também expoentes iguais, e respeitando a condição de base ser maior que zero, número positivo, e a mesma base tem que ser um número diferente de 1. Vamos à resolução. Primeiro exemplo. Vou considerar este do exemplo A. 2 elevado a x igual a 16. 2 elevado a x igual a 16 é uma equação exponencial. O que é equação exponencial? Temos a variável no expoente. Como resolver? Vamos decompor 16. 2 elevado a x mantém 16. Sabemos que 16 é divisível por 2, dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 16 é falar de 2 elevado a 4. Teremos 2 elevado a 4 aqui. X, já que temos bases iguais, né? Vamos igualar os expoentes. Solução desta equação exponencial é x igual a 4. Vou dar mais um outro exemplo, um bocadinho diferente deste. Um exemplo que contém a raiz quadrada. 2 elevado a x é igual a raiz quadrada de 4 elevado a 3. A filosofia da resolução é a mesma, né? É igualarmos as bases para depois igualarmos os expoentes. Teremos 2 elevado a x igual. Vamos transformar este radical numa potência de expoente fracionário, né? Teremos 4, vai ser nossa base, elevado a este 3 vai ser o numerador da fração sobre o índice do radical. O índice é 2, já que a raiz quadrada é 2. Teremos 4 elevado a 3 sobre 2. Transformamos o que? Um radical numa potência de expoente fracionário. Temos base 2, aqui base é 4. Temos que igualarmos essas duas bases. Então, teremos 2 elevado a x igual. 4 é falar de 2 elevado a 2 vezes 3 sobre 2. Isto podemos simplificar 2 com 2. O que resta no final? É 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3. Bases iguais, igualamos os expoentes. X é igual a 3. Solução desta equação exponencial é x igual a 3.
Vamos resolver mais exemplos. Vou pegar este. 3 elevado a... Se aqui foi exemplo A, este vai ser exemplo B. Aqui o exemplo C. Então temos 3 elevado a t menos 1 igual a 1 sobre 81. O critério de resolução é o mesmo. Vamos igualar as bases. Temos 3 elevado a t menos 1 igual. 81 é o mesmo que 8. Aliás, é 1 sobre 81. Então vamos inverter esta base aqui. Base é 1 sobre 81. O inverso é 81 elevado a menos 1. Inverso da base pelo simétrico do expoente. O expoente é 1. Então, seu simétrico é menos 1. Ok, 3 elevado a t menos 1 igual. 81 é falar de 3 elevado a 4. Atenção, esse 4 vai multiplicar o menos 1. Então, vai ser menos 4. Bases iguais. Vamos igualar os expoentes. T menos 1 é igual a menos 4. T é igual a menos 4. Termo independente. Mais 1. Adição de números com sinais diferentes. T é igual a menos 3. O que se faz aqui? Quando adicionamos números com sinais diferentes, subtraímos, será 4 menos 1 dá 3, e atribuímos ao resultado o sinal do maior valor absoluto. O maior valor absoluto aqui é 4. Então, se o sinal é negativo, vai para o outro lado. Então, a nossa solução aqui é t igual a menos 3. Acredito que estes exemplos deram para mudar alguma coisa, né? E acredito que com mais prática, vão aperfeiçoando a resolução de equações exponenciais. Mas ok, para fechar a nossa aula, bem curtinha, porque fiz essa aula tão curtinha, a pedido de um dos meus estudantes, né? Um de tal chamado Matando, ele pediu para que desse esta aula de equações exponenciais. Agora vou fechar com esta equação exponencial. 5 elevado a x elevado a 2 menos 5x mais 6 igual a 1. O critério é aquele, igualar as bases. Então, teremos aqui 5 elevado a x elevado a 2 menos 5x mais 6 igual a 1. Podemos transformar numa potência onde a base é 5. Como? Teremos 5 elevado a 0. Há uma regra de potenciação que diz-nos que qualquer número não nulo elevado a 0 dá 1. Então, este 1 transforma-se em 5 elevado a 0. Neste caso, temos bases iguais. Vamos igualar os expoentes. X elevado a 2 menos 5x mais 6 é igual a 0. Igualamos os expoentes. Vamos resolver. Tão simples de resolver isto. Teremos delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a. C. Delta igual a b é menos 5. Teremos menos 5 elevado a 2 menos 4 vezes o a. O a é coeficiente de x ao quadrado. Está aqui. É 1 vezes c. O c é termo independente. Está aqui. 6. Delta igual. Menos 5 ao quadrado dá 25. Menos dá 24. Isto 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Igual a 1. Raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de delta é 1. Então, queremos x1, x2, a fórmula é esta, fomos resolvendo, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobra 2 vezes o a, para encontrar x1, x2. X é igual a menos b, o b é negativo, conjugado com este negativo da fórmula fica positivo, mas raiz quadrada de delta, já calculamos, aqui é 1, é só questão de substituir, sobre 2 vezes o a, 2 vezes o a é 1, teremos 2 vezes o 1, 5 mais 1 dá 6, a dividir por 2 dá 3, 1 do x é 3, outro x será 5 menos, já que aplicamos o mais primeiro, agora vamos aplicar o menos, raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2 vezes o a, que dá 2. Então, 5 menos 1 dá 4, dividido por 2, igual a 2. Então, temos solução. X igual a 2 e 3. São duas soluções. Portanto, até a próxima aula. Bye, bye.